Situações muito extremas que a gente precisa de muita profundidade, de maior profundidade de campo, a gente precisa de mais área da imagem em foco. O que a gente deve fazer em cada situação? O que a gente deve tomar? Se a gente se afasta mais do objeto fotografado, se a gente troca a lente por uma lente mais curta, ou se a gente fecha o diafragma, né? É legal a gente já pensar nisso e ver o que a gente faz em cada situação. Fatores que alteram a profundidade de campo. Abertura do diafragma. Quanto mais fechado o diafragma, maior a profundidade de campo. A cada ponto do diafragma que você fecha, a profundidade de campo, essa área é dobrada. Fator 2, distância que você está do objeto sendo fotografado. Quanto mais distante você está do objeto, maior a profundidade de campo que você consegue ter. A cada vez que você dobra a distância que você está do objeto, a profundidade de campo ela quadriplica. Terceiro, a distância focal da lente. Quanto maior a distância focal, menor a profundidade de campo. A cada vez que você diminui a distância focal pela metade, a profundidade de campo ela quadriplica. Por exemplo, você está fotografando com uma lente 100mm. Você passa por uma lente 50mm com a câmera no tripé, sem se mexer. Essa profundidade de campo ela quadriplica. Ela fica 4 vezes maior. Então isso é muito interessante de a gente ter na cabeça para a gente já imaginar mais ou menos uma tabelinha. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui nesse desenho para a gente poder entender um pouquinho mais sobre profundidade de campo. Aqui nesse desenho a gente tem essas 3 linhas. A gente está com um objetivo a 70mm a f8. A única coisa que vai mudar aqui é a distância da câmera até o objeto fotografado e a distância que foi acertado o foco, o plano do foco. Aqui a gente pode perceber que a área mais escura, em verde mais escuro, é a área da profundidade de campo. É a área de foco aceitável, né? Então a única coisa que vai mudar aqui é a distância, né? Então na primeira linha, 1 metro, você percebe que a área de foco é muito pequenininha. Quando você passa por uma área mais distante ainda, de 5 metros, você percebe que a área de foco, a profundidade de campo já cresceu, né? Ela tá antes, né? Tá antes do plano que foi focalizado. Ela vai de 4,5 até 9 metros por aí, né? Já é uma área grande. E olha quando você coloca 20 metros de distância, como a área fica enorme, ó. Ela fica de 10 metros até infinito, ou seja, ela fica praticamente 10 metros para frente, né, do objeto fotografado, né? 10 metros para frente do objeto fotografado até o infinito. Então é o que a gente chama de área hiperfocal, quando você consegue foco total em tudo, né? Agora vamos pensar no fator, por que acontece isso, né? Por que esses fatores alteram tanta profundidade de campo e por que isso acontece, né? Vamos pensar, quando você está fotografando algum objeto, alguma pessoa, alguma coisa, você está focalizando o objeto num determinado plano, né? E aquele plano focado, aquele ponto focado, vira um ponto no filme, ou um ponto no sensor, né? Um minúsculo ponto no sensor. E quando os objetos estão um pouco atrás ou um pouco na frente dessa área de foco, eles não estão exatamente em foco, né? Então esse ponto, ele vira um disco borrado, né? Que é chamado de círculo de confusão, né? E é devido a esse círculo de confusão que acontece isso. Quanto menor o diafragma, quanto mais fechado, mais esse círculo de confusão diminui. Ele diminui, conforme você fecha o diafragma, ele vai ficando menorzinho, vai se aparecendo mais com um ponto. Parece que ele fica mais em foco. Então, quanto mais você amplia a imagem, mais esse círculo de confusão cresce, mais a gente tem a sensação que ele está borrado. É por isso que quando você aproxima a câmera de um certo objeto, esse círculo de confusão cresce. E aí a imagem começa a ficar, essa profundidade de campo ela diminui, né? Conforme você troca a lente também, por uma lente mais tele, por uma lente que aproxima mais também, o círculo de confusão aumenta. E aí a gente tem a sensação de que está mais desfocado. E aí a profundidade de campo diminui também, né? Quanto mais amplia, quanto mais se aproxima, menor a profundidade de campo por causa disso. Normalmente a profundidade de campo é o seguinte, ela tem uma distância nessa profundidade de campo e a parte mais próxima da câmera é sempre menor. Você focalizou um objeto num determinado plano, as partes para frente desse plano são menores de profundidade de campo, de área em foco, do que as partes posteriores. Normalmente 1/3 para frente está em foco e 2/3 para trás está em foco também, nessa área de foco. A profundidade de campo é assim, é dividido assim, 1/3 para frente e 2/3 para trás.
Justamente por causa disso também, por causa dos círculos de confusão. Porque quanto mais perto da câmera, maior ele, mais amplia a imagem, então essa área acaba sendo menor. Tem gente que acha também que o tamanho do sensor, quanto maior o sensor, menor a área de foco. A profundidade de campo diminui. Isso não é verdade, isso acaba sendo verdade, mas não é diretamente isso, né? E que influencia realmente nessa profundidade de campo é a distância focal. Quanto mais tele a lente, menor. E quanto maior o sensor, mais tele tem que ser a lente para preencher toda aquela área do sensor. É por isso que acontece isso, né? Também outra coisa que acontece que é muito interessante, as ampliações, né, cara? Quanto maior a ampliação da foto no papel, quando tem ampliação mesmo, maior o círculo de confusão. Mais a gente tem a impressão que a foto está desfocada, a distância que você está da foto. Você está numa exposição, numa galeria de arte, você está observando uma foto a 2, 3 metros. Os círculos de confusão, você está vendo eles muito pequenininhos, você tem a impressão que a imagem está mais em foco. A partir do momento que você vai se aproximando, chega a 15 centímetros da imagem, eles crescem, você começa a ver mais desfoque na imagem. Então tudo está relacionado com círculos de confusão. Quando você está numa situação muito drástica de foco, que você tem que focalizar, às vezes várias pessoas, vários planos, um denominador bacana para você ter, você pega a distância entre o primeiro plano que precisa entrar em foco e o último plano que precisa entrar em foco, e calcula 1/3 da distância entre um e outro, ou seja, 1/3 após o primeiro plano. Aí é um denominador legal para deixar tudo em foco na imagem. Então, gente, na DSLR tem um botão que você consegue visualizar a profundidade de campo. É um botão de preview de profundidade de campo. Ele fica do lado onde se encaixa a lente. Na hora que você aperta esse botão, a câmera ela escurece. Você vai olhar no visor, você percebe que ela escurece. Porque o que acontece? Quando a gente escolhe um diafragma na lente, ela não vai escurecendo a imagem que a gente vê no visor conforme a gente vai fechando o diafragma. Porque a câmera tem uma função automática de deixar sempre um diafragma mais aberto, justamente para entrar mais luz, para a gente conseguir enxergar mais luz, para a gente conseguir visualizar a imagem, conseguir ver todos os detalhes da imagem, conseguir ajustar o foco melhor, porque é melhor ajustar o foco com o diafragma todo aberto, que você consegue ajustar justamente o ponto onde você quer colocar o foco. Mas quando você quiser conferir esse foco, realmente como é que está a profundidade de campo, você aperta esse preview, a imagem vai escurecer na hora, vai ficar na abertura real que você escolheu para o diafragma, e você vai conseguir observar pelo visor, através da lente, como é que vai funcionar essa ótica, essa profundidade de campo, como é que vai ser no filme. Uma maneira também de analisar, de ter um guia para profundidade de campo é em cima da lente, né? As lentes mais técnicas dá para fazer isso melhor, mas qualquer lente tem essas marcações aqui que vocês podem ver aqui. Em cima vocês podem ver que a gente escolhe o diafragma, né? A abertura, e ali depois a gente escolhe o foco, né? A distância onde a gente vai botar o foco, né? Então dá uma olhadinha aqui, a gente escolheu o diafragma 22. E a gente acertou o foco no 3 metros, né? Então você pode ver que tem a marcação 22 da esquerda e para a direita. Essa é a área da profundidade de campo de foco aceitável. Então no diafragma 22 a 3 metros, colocando o foco a 3 metros, 1,2 metros estará em foco, até o infinito estará em foco. Conforme a gente vai mudando essa área de foco, vai aproximando ou afastando, essa profundidade de campo ela vai sendo alterada também, ela vai diminuindo e aumentando. Quanto mais perto, mais próximo da câmera, menorzinha, e quanto mais longe, maior, ela vai aumentando também, como já foi falado antes. Então aqui serve como um guia também. E aproveita e se inscreve no canal e dá um like aí no vídeo se vocês gostaram, se ajudou vocês. Tá bom, gente? Abraço a todos.